hoje em dia essa garotada foge desse tipo de trampo aí, como o diabo foge da cruz. Ninguém quer, todo mundo quer uma facilidade. Eu falo que o jovem de hoje, ele acha que a vida é um clique no mouse. Exato. Clicou, aconteceu. E a outra questão Chat GBT, inteligência artificial. Eu fui num podcast esses dias aí de um deputado, gente boa, um vereador, gente boa do Rio de Janeiro, vereador Leonel, um abraço pra ele do PT, me convidou pra um podcast. Quando eu cheguei lá, uma armadilha, Vilela. Por quê? Você é de esquerda e não sabe. Aí eu falei, pô, tu já me fudeu, meu irmão. Pô. E a gente foi pra um debate gostoso. O Leonel é um cara inteligente e ele é jornalista e vereador. E a gente começou a bater um papo e depois virou um pouco tenso, porque sempre rola tensão, emoções. Sim. E no meio do debate, eu falo assim, Leonel, ok, eu tenho certeza que a solução do Brasil é esporte, lazer, cultura. Eu tenho certeza. Eu falo sobre isso há anos em podcasts. Eu conto o caso das cidades em Goiás, que a gente conseguiu reduzir o homicídio, oferecendo esporte, lazer, cultura. Eu conto o caso do Leonel Brizola, do PDT, que fez o CIEP de escola integral, que é foda. O cara chegava às 7 da manhã, saía às 7 da noite de jantar. O cara não tinha tempo de ir pra boca de fumo. Sim. Isso é pica. Você tá tomando a mão de obra do crime organizado. É pica. O cara não tinha tempo. O Comando Vermelho não tem como buscá-lo. Ele não tem tempo. Você não precisa de ir lá dar tiro em ninguém, nem promover uma guerra. Com tudo isso. Vai tirando a mão de obra automaticamente. Com tudo isso, nós temos uma realidade no Brasil hoje. As maiores vítimas de latrocínio no Brasil são pobres de periferia. É pouco provável um latrocínio na Faria Lima. Sim. Quem morre com um tiro na cabeça por 2 motociclistas que tomam o celular é o jovem de periferia assassinado por um jovem de periferia. E eu não posso permitir que um jovem de periferia ou uma dona de casa de periferia, que um trabalhador morra assassinado numa periferia. Eu não posso admitir que um ladrão de celular de periferia seja preso 58 vezes e seja solto 58 vezes. No final de tudo, quem mais sofre no Brasil é o pobre, cara. O pobre sofre o tempo todo. E quando eu converso com pessoas, não como você, mas que começam a falar, Pimentel, a solução é o social, a solução é a educação. Cara, eu sei que é pra gente não deixar que esses entrem. Sim. Mas esses aqui, eu preciso tirar da rua para que eles não matem esses aqui. Para que eles não matem a mãe desse. Aí começa uma lenga-lenga, e você foi policial, tu sabe disso. Pimentel, a polícia brasileira é muito violenta. O Brasil, ele teve 44 mil homicídios ano passado. Menos de 1/7 desses homicídios foram provocados por intervenção policial. Então, se você retira a rota da rua, se você retira o BOPE, se a polícia parar de matar, o Brasil vai continuar sendo violento pra cacete. Porque quase todos os homicídios do Brasil são provocados por facções disputando territórios. Então, de vez em quando, eu vejo um deputado do PDT, do PT, do partido de esquerda. Tem que proibir a operação policial. Camarada, pelo amor de Deus, no Rio de Janeiro morrem milhares de pessoas por ano vítimas das facções sem operação policial. Só uma colocação, irmão. Qual o índice de letalidade da Polícia Federal frente a megas operações e o índice de letalidade das especializadas como Rota, BAEP, BOP? Vamos lá. Vou te dar os dados que eu tenho bem atualizados. A Polícia Militar de São Paulo não está entre as 10 que matam mais no Brasil. A polícia que mais mata no Brasil são as polícias do Nordeste. São polícias... Bahia parece que está encabeçando em primeiro lugar, né? Bahia, é o Pernambuco. A Bahia mata... Infinitamente mais. Muito mais, mas muito, em números relativos e absolutos. Mas como é uma polícia de um governo do PT, as pessoas fecham os olhos e fingem que não acontece. Sim. Boa parte do jornalismo brasileiro se acovarda de apontar, com raras exceções, de jornalistas que dizem, olha, a polícia da Bahia é que mais mata. Porque para boa parte dos jornalistas brasileiros é a do Derrite. E salvo me engano, é a polícia mais negra e que mata mais negros. Exatamente. Mas é um assunto à parte. Mas a gente não pode comparar a Federal com o BOP em hipótese alguma. Porque a Federal, apesar de ser uma polícia muito boa, o COT também atua na selva amazônica, o Comando de Operações Táticas. Sim. A Federal ela vai trabalhar num segmento do crime que é colarinho branco, é um tráfico de êxtase, é uma situação de prender o atacadista do tráfico, que vai ser num prédio na Barra da Tijuca, onde não vai ter resistência armada. Então, comparar a letalidade do BOP com a da Polícia Federal é extremamente
ingênuo, desproporcional, bobo. O BOP vai retirar a barricada. O Comando Vermelho colocou uma barricada, fechou o acesso do morador pobre à sua casa. O morador está desesperado, chorando. Eu quero ir para minha casa, mas o Comando Vermelho colocou uma barricada. O BOP retira 90 toneladas de barricada por semana. E a reação do morador, já falei pro Vilela, é o morador oferecer água pro policial e falar: essa barricada estava aqui há 9 meses. O BOP vai lá e é recebida bala pelo Comando Vermelho. Sim. 60 fuzis, 50 fuzis. O BOP perdeu 35 policiais mortos em 10 anos, 35 heróis. Camarada, é evidente que o BOP vai matar mais que a Polícia Federal, porra, que foi pegar documento na casa do fulano. Então são comparações de uma extrema ingenuidade. Mas eu já vi. Extremamente ingenuidade. A pergunta é proposital, justamente. Evidentemente que eu não tenho essa ingenuidade, e eu conheço bem esses dois lados, mas eu acompanho frequentemente operações, sobretudo na televisão, e vejo que a Polícia Federal tem ido em pontos que ela não ia antigamente. Tem ido em pontos mais. Eu vou dar um exemplo. Assalto do Banco Central e o assalto, e depois a descoberta de um assalto de um banco lá no Sul. Boa parte dessa quadrilha que era do Banco Central estava no Sul cavando esse túnel. Pessoal do Ceará, né? Ceará misturado ali, um pessoal lá no Sul. E esses caras foram pegos todos nos túneis, sem um disparo de arma de fogo. A Polícia Federal pegou. E numa operação que, se fosse a história própria conta, que se fosse numa outra operação, os caras estariam até armados, cavando o túnel, armados. Morreriam, porque a arma ia aparecer. Eu tô falando do mal policial, da mal operação, porque o desejo eu preciso de executar esses caras, eu tenho que tirar esses caras do caminho. Eu não consigo tirar... vamos dizer assim, que se eu prender, normal, vão soltar. É um outro papel. Mas você não tem o direito, porque você entende que se você prender, vão soltar, você vai entrar lá e executar todo mundo e forjar uma resistência seguida de morte. Vou falar de uma outra operação, bem perto ali de onde eu morei. Os caras tinham informação de um grande assalto ali pro lado de Guararema. A rota foi tudo para lá. Ficou em pontos estratégicos. Matou todo mundo. Estou contando assim, superficial de tudo que eu vi e imaginando. Matou todo mundo. Confronto. Fuzil. Os caras chegando de madrugada pra começar a se instalar, eu acho, sabe, se instalar pra tomar a cidade, foram todos executados. É um novo cangaço. Seria um novo cangaço nessa. Então, quer dizer, fizeram uma espreita, mas quer dizer assim, tipo, não vai ser interessante prender. Mas como, cara, você... Porque nesse trajeto que é a rodovia dos trabalhadores ali, Carvalho Pinto pra chegar lá, porque essa interceptação não aconteceu bem na rodovia sem chance de reação. Esperou chegar no miolo da cidade, nos pontos que dava pra ficar como atiradores de elites escondidos, homiziados, e os carros já tomando sessões, às vezes até sem disparo. Sabe que o cara tá armado, se ele sacar vai dar merda, então eu já vou matar antes. Porque essa operação, estrategicamente como a Polícia Federal, falou assim, não podemos abordar ou tentar enquadrá-los no meio da cidadezinha. Esses caras vão passar pela rodovia aqui, ó. Vai vir um comboio de tal lugar, 3 carros de um lugar, 3 carros de um outro. Vamos efetuar a abordagem. Trava o pedágio. Você já tem a intenção de não promover a letalidade. Entendeu? Quero fazer a operação policial, tenho que fazer, tenho todas as informações, já vazou, foi informante, foi grampo. Eu tenho toda a condição, por que eu deixo chegar no extremo para executar? Um Estado violento gera um povo violento. É isso que eu tô querendo dizer, não tô defendendo o crime nem nada. Os caras estavam lá, eles quando saem de casa, em tese é como um juramento de um policial. Eu vou defender a sociedade com o sacrifício da minha própria vida. O cara quando sai de casa fala pra mulher, amor, pelo amor de Deus, não sai dessa vida. Mãe, deixa eu, filho, não vai. Ele fez, em tese, ele fez assim, vamos dizer assim, indiretamente um juramento de correr o risco, mesmo com o sacrifício da própria vida. Foi lá e morreu. É isso que eu tô dizendo, porque se essa operação cai na mão da Federal, por que ela parece que ela é mais tranquila, ela é mais preparada? Ela tem o mesmo poder de letalidade e muito mais treinada do que as próprias tropas de elite. Concorda? Eles não carregam só malotes, os policiais federais, hein? Eu não posso falar... Eles não carregam malote, não aprendem só celular, não. Os caras atiram muito bem e são táticos. Eu não tenho procuração. Será que não é o desejo de exterminar? Mas eu vou dizer uma coisa pra você. Eu tenho uma história do BOP de 8 anos, na verdade. Cara, não tem por que mentir pra você aqui. Sim. Já contei pra minha esposa essa história com meus filhos. Na minha vida do BOP, colocou o fuzil no chão, algema.
e sem esculacho na viatura. O BOPE prendeu o Marcinho VP, o BOPE prendeu o Barbosinha, o BOPE prendeu o Escadinha 2 vezes. Aliás, o Escadinha tomou 3 tiros de HK e foi resgatado pela equipe do BOPE, foi levado para o hospital e sobreviveu. E não executaram no meio do caminho. Eu contei uma história para o Vilela aqui, que um grande policial do BOPE nosso, ele trocou tiro numa favela com um bandido que tinha matado um colega nosso. O bandido tomou um tiro na cabeça, perdeu o globo ocular. O nosso comandante chamou o helicóptero para resgatar o bandido, para tirar ele da... Pô, cara, então, meu irmão... Já perdeu. Acabou. Isso, já perdeu. Isso. Agora, o que eu preciso dizer para quem está nos vendo, não sei qual foi tua carreira na Polícia Militar. Não sei se você trabalhou em tático. Possivelmente você tem uma carreira... Eu fui do segundo batalhão de choque, eu entrei em fevereiro de 1993 e fui preso dia 11 de junho de 1997. 4 anos e meio, mais ou menos. Tira o período de formação, eu atuei mais ou menos uns 3 anos. O que eu vou dizer para você é que realizar a prisão de 20 bandidos com fuzil é humanamente impossível. Porque um dos 20 vai apertar o gatilho. Esse que apertar o gatilho... vai provocar que os outros 20 policiais atirem. Eu já tive numa ocorrência no Rio de Janeiro, que nós abrimos uma casa, porrada de fuzil. Porra, eu fiquei tranquilo porque os bandidos estavam sentados aqui, os fuzis estavam aqui. É uma execução de forma E um bandido chegou e falou: capitão, por gentileza, calma. Na moral, os fuzis estão lá, vai sair um por um. Que é o papo que ele dá, sem esculacho, vamos se entregar, estamos saindo, beleza? E tinha um policial atrás de mim, 2 policiais. Sim. Se um tentasse correr para o fuzil, meu irmão, isso é uma tragédia. Ia morrer todo mundo. Daqui não ia morrer ninguém, porque tinha 2 FAL por cima. Então são situações tão caóticas. Ó, aí o cara chega. E se nós tivéssemos. Nesse cenário, um passou soltando e foi abatido. O outro veio correndo atrás, com a mão pra cima. Irmão, às vezes não dá. Às vezes não. Mas o treinamento não é o dedo fora do gatilho, 3, 2, 1, pra você entender se é vítima ou se não é. Às vezes não é. Sabe o que foi isso aí? Eu tô contaminado pelo ódio do primeiro que eu abati, que saiu atirando. Quem sair de mão pra cima ou pra baixo vai tomar bala. Quer dizer, eu deixei de ser profissional e sou totalmente passional e tomado pelo ódio. Mas não é casa a casa? Mas veja bem, se essa imagem vaza, o primeiro saiu atirando, foi alvejado e caiu. O outro veio com a mão pra cima tomando um monte, vai sentar na frente do capa preta ou não? Você tá. É isso que eu tô falando. A sua vida, a sua liberdade tem o mesmo valor que a minha. Tem o mesmo valor que a do bandido. Não, policial, não haja por emoção. Porque hoje o governante que te dá a liberdade de fazer o que você quer fazer, que tipo, ó, Pilatos, lavei as mãos, amanhã ele não é o governante, amanhã ele não é o secretário de Segurança Pública e o processo vai vir e você vai sentar. Quem vai pagar o teu advogado é você. É quem vai pagar o seu advogado é você. Seu filho vai te visitar no Romão Gomes, vamos falar aqui de São Paulo, e você vai estar na condição de bandido também. Não importa que você matou um ladrão numa operação, você executou, você não foi profissional, você se deixou levar pela emoção. É isso, a vida tem o valor, tanto do transgressor quanto a do policial. Todo. Eu não posso ser um cara que me deixa levar pela emoção. Eu sou treinado pra isso. Eu fui tropa de choque. Eu tinha que tomar cusparada na cara e não me movimentar com o escudo. A não ser que eu tivesse uma ordem do meu comandante pra atacar, pra uma ação de choque. E cada um na sua função. Eu sou escudeiro, o outro é granadeiro, o outro... Tropa de choque, Vilela. O cara desliga o cérebro. Tem que desligar, você é treinado pra isso. O cara joga saco de mijo em você, o Black Block mija em você. Mija em você é preparado pra isso. Cospe na cara. E você tá ali, ó. Avançando, É como um cachorro treinado. Boa, se der uma voz de comando, ataca, se ataca. Se não der, você fica sentado. E, aliás, o Brasil faz isso bem. Isso. Eu acho que poucos países mas muitos, como o Brasil. Mas, Pimentel, muitos dos policiais estão esquecendo dessa máxima. Eu tenho que ter a frieza. Olha o policial da rota que entrou na favela, o policial civil veio, ele já tava com o dedo no gatilho, não teve 3, 2, 1, ele veio, opa, a polícia perdeu, põe no chão. Ele já, quando baleou o policial civil. Ali é um erro que você tá na mesmice, a rotina. Você pegou a rotina de atirar sem dó. Se você sai lá e mantém as doutrinas de como você saiu da academia, que você tem que pensar que você tem que agir de maneira correta e evitar a letalidade é só em legítima defesa, estritamente na legítima defesa, vai reduzir também o índice de policiais indo presos e sendo processados, e você vai ter uma polícia melhor qualificada, porque eu vou ensinar o cara a ter paciência, eu vou ensinar o cara a ser um bom profissional. Eu, quando saí da academia, o cara falou, recruta, esquece tudo, aqui é rua, malandro. Pronto. O que eu vou aprender quando o cara me fala isso? Tudo que é contra a regra, tudo que é contra a lei.